Oh, caríssimo Madali do futuro. É assim, tu já sabes, quando eu entro aqui é para entregar barras e ter uma conversa séria mesmo. E é basicamente isso, como dá para ver, hoje eu estou engravatado, mas o assunto será suave. Madali do futuro, eu quero conversar contigo sobre o quão é difícil levar uma vida com uma rotina que você não gosta, ou fazendo coisas que meio que não gostas e não estão alinhadas diretamente com as coisas que vão te dar os resultados que você quer na tua vida. E por que que eu tive a ideia de gravar este vídeo? É assim, como tu sabes, querido Madali, tu decidiste entrar na faculdade. Em 2020, tu te inscreveste numa faculdade de cinema e audiovisual. No entanto, houve uma disputa entre duas coisas que tu realmente querias, que era o projeto DGD Fácil e a própria faculdade de cinema e audiovisual. Eu tive de fazer uma reflexão e tudo mais e acabei concluindo que o melhor caminho para mim é o da DGD Fácil. Sendo assim, deixei a faculdade de lado e decidi investir numa formação autodidata, fazendo esse percurso ou essa jornada da DGD Fácil. Essa palavra que eu coloquei, formação autodidata, na verdade é uma frase, formação autodidata, é extremamente importante, pois eu não deixei de buscar conhecimento, só que deixei de buscar conhecimento numa instituição de ensino tradicional, que é uma faculdade, uma universidade, passei a adquirir conhecimento de forma autônoma, através de recursos disponíveis na internet, de livros, manuais, ou seja, passei realmente a ser mais ativo no processo de busca de conhecimento. Então, tempos depois, no final de 2024, agora estamos em 2025, e hoje é dia 26 de junho de 2025. Eu sempre a esquecer de dizer a data no início dos vídeos. Mas ok, eu decidi entrar numa faculdade, pois eu senti que é um passo que faz sentido eu dar. Eu sempre dizia para mim que não faz sentido eu só fazer as coisas por fazer. Ou seja, eu já tenho uma pilha de atividades que eu acredito que vão me levar para mais próximo dos meus objetivos. E fazer as coisas só por fazer nem sempre é o ideal, pois esse tempo eu poder estar a utilizar para fazer as coisas que realmente quero e que sei que vão me levar para próximo dos meus objetivos. Então diziam, por que não fazes faculdade? I was like, bro, não é só fazer por fazer, porque eu sei que vou enfrentar desafios lá e esses desafios vão ser mais fáceis de superar se eu realmente estiver alinhado com um propósito e eu entender que aquele desafio, ou melhor, que aquela dificuldade é algo necessário e faz parte do processo. Agora, se eu não tiver essa componente de consciência de como aquilo vai me ser realmente útil para os meus objetivos particulares, esses momentos de desafios vão ser muito mais pesados. Ok, presta bem atenção, Madali do futuro. Não existe caminho que não tenha desafios. Não existem escolhas em que nós não vamos encontrar um ponto em que sentimos aquela vontade de desistir. Nem é bem desistir, mas essas coisas estão difíceis. Pensas na possibilidade ou na ideia de como seria se aquilo fosse mais fácil. Ou seja, mesmo fazendo as coisas que tu gostas, que tu escolheste, tu encontras desafios. Agora, imagina encontrar desafios num caminho que você não escolheu. E eu, desde cedo, me recordo que eu tive essa consciência. Até hoje, lembro do dia em que eu coloquei a cabeça no travesseiro e pensei, no final das contas, no final do dia, quem sente o peso da vida, o peso das consequências, com mais intensidade, somos nós. Então não faz sentido eu simplesmente fazer as coisas porque os outros decidiram por mim, porque os outros escolheram por mim. Porque na hora de sentir as consequências, elas não vão estar aqui comigo. Então mais vale eu passar por momentos difíceis, sentir consequências difíceis por escolhas que eu próprio fiz. Então, quando esses momentos difíceis chegarem, eu vou dizer, bro, supera porque você é que escolheu.
Avança porque você é que escolheu. E não terei ninguém para acusar, para apontar o dedo, senão eu. Mas quando nós deixamos os outros tomar as decisões por nós, no momento da dificuldade, ao invés de nós entendermos que aquilo é um processo e que nós devemos continuar, ficamos mais tentados a acusar, a apontar os outros e dizer, bro, eu estou a passar essa dificuldade porque você me disse para vir até aqui. Então, desde cedo, tipo, eu tive essa bênção de perceber que não, bro, é melhor você escolher os desafios que você quer. Pois quando as coisas estiverem apertadas, você vai lembrar que você é que escolheu. Feito isso, eu sempre que dizia, faz faculdade, eu sempre dizia, bro, nada, relaxa lá, e vou fazer faculdade quando eu sentir que é necessário. Quando eu sentir que para os passos seguintes que eu quero dar é necessário ter uma faculdade, aí sim eu vou fazer. Eu tinha alguns requisitos. Eu tipo, atualmente trabalho, né? Tipo, faço os trabalhos da DGD Fácil, desenvolvimento da Nitativa. Brinco falando verdade que eu tenho atividades tipo prontas a serem realizadas para os próximos 5 anos. Então, eu dizer que tenho tempo livre, eu estaria a mentir. Mas sim, essa ilusão vem da ideia de eu não estar a fazer as coisas que eu realmente devia estar a fazer. Então, um dos requisitos para mim, para uma faculdade, era mesmo ser um ensino online, né? Que eu podia ter mais flexibilidade nessa questão de gestão de tempo. E feito isso, como eu disse, no final de 2024, descobri que tem uma faculdade de ensino de desenho online. Se for a ver, sair do cinema para o ensino de desenho, que é aquilo que eu faço no dia a dia. Eu decidi me inscrever, pois eu também não é que quero só o certificado. Sim, quero o certificado porque sei do impacto, do peso que tem seres uma pessoa certificada. Mas, mais do que isso, eu quero a habilidade de ensinar, pois é um curso de ensino de desenho. Então, eu quero mesmo a habilidade de ensinar, pois eu sei que vou utilizar em diversas áreas da vida. Sem contar que, ao fazer este curso, eu vou sair da ignorância de muitas áreas. Eu posso não me tornar especialista, mas o simples fato de eu saber que as coisas existem já vai me deixar numa superfície, numa atmosfera favorável e tornar-me mais intelectual. Então, está a ser um processo muito divertido, mas muito divertido. Então, o que me levou a gravar este vídeo, né, só para não alongar, foi o fato de eu estar na semana dos exames. Ou seja, sábado e domingo eu tenho os exames e são presenciais. E este é o meu primeiro ano. Ainda não tive a experiência. Ao longo das outras semanas, tipo, eu não mexia com coisas da faculdade. Eu focava somente nos meus trabalhos, tentava adiantar algumas coisas que era para nesta semana eu conseguir focar a 100% nos trabalhos da faculdade, nas preparações para os exames. Ou seja, o que eu não consegui fazer de programação, de unitativa, de DGD Fácil lá na semana passada, nas semanas passadas, eu não vou mexer nesta semana. Por mais que eu fique sentado a procrastinar, esta semana foi dedicada para os estudos. Tipo, mesmo o computador, acho que o computador só abriu umas 2, 3 vezes essa semana. E nem mexi, aliás, mexi programação, mas depois percebi que, bro, você disse que vai estudar, então estuda. Não, feito isso, essa semana decidi dedicar somente para os estudos e os desafios começaram. Tipo, por mais que eu queira muito fazer essa faculdade, ter esse certificado, tem uma coisa que a gente não pode ignorar. Eu tenho inclinação para a geometria descritiva, que é uma das cadeiras. Na verdade, no curso em que faço, é um dos módulos de um semestre que está no 3º ano da faculdade. O que significa que aquela coisa que faz o meu coração palpitar não é o dia a dia do meu curso. Não é o dia a dia do meu curso. Então, significa que a maior parte do tempo até então é eu me submetendo a zonas de desconforto. São novas matérias a serem aprendidas. São novos temas a serem abordados. Então, são novas paixões a serem descobertas. E, naturalmente, por serem áreas que não são daquelas que você flui,
costuma já ter atrito. E nesta semana o atrito está a ser ainda maior, pois eu estou a dedicar o meu tempo para fazer coisas que geram desconforto em mim. E realmente geram desconforto. Por isso que eu decidi gravar este vídeo, que é para datilografar. É isso, né? Datilografar ou registrar que Madali é puxado levar uma vida que não está alinhada, tipo, aliás, não fazendo as coisas que você realmente gosta, não se submetendo aos desafios e dificuldades que você realmente escolheu e você tem paixão por eles. Não estou a dizer para você procurar uma vida simples, mas levar uma vida, entre aspas, contrária àquilo que você realmente gosta e sente paixão é muito difícil. Olha que este curso eu próprio escolhi, mas ainda assim tenho esse atrito. Imagina se não fosse algo que eu realmente escolhi de coração. Imagina se fosse algo que eu estou a fazer por outrem. A vida seria muito puxada. E olha que eu sou alguém que se automotiva, mas mesmo com minha automotivação, levo desafios terríveis. Agora imagina as outras pessoas que não têm essa mesma bênção de no dia a dia fazerem coisas que gostam. Então o ponto é esse. Vive uma vida fazendo coisas que você gosta. Os desafios nem vão ser desafios. Eu fico horas e horas. Eu aqui, tipo do escritório da DGD Fácil ou da Netativa, eu só saio porque vem um guarda a dizer, bro, nós queremos fechar o portão, tira carro e baza. Uma vez eu até disse assim, se tu queres ficar aqui até altas horas da noite, deixa carro lá fora para nós trancarmos o portão. Ou seja, eu fico aqui até altas horas a trabalhar, porque são coisas que eu gosto, são desafios que eu gosto. São dificuldades, sim, dá vontade de, entre aspas, desistir de vez em quando. Sim, dá, mas são coisas que eu gosto. É prazeroso para mim fazer esse tipo de sacrifícios. Mas esta semana, eu às 19 horas estava em casa. Eu às 20 horas já estava em casa. Claro, chegava em casa, estudava, né? Mas o moral não era o mesmo. Eu estudava por disciplina, porque eu sei que se eu for a chumbar, eu vou ter que repetir. Eu sei que é melhor eu resolver essa questão agora, ter desconforto agora, do que passar esse desconforto para o próximo ano. Graças a Deus tenho essa disciplina. Mas imagina quem não tem. Acho que consegues imaginar. Eu não vou me alongar, mas consegues imaginar. Tipo, o quão muita gente leva uma vida difícil pura e simplesmente por estar a fazer coisas que não gosta. Tipo, eu tenho pensado comigo mesmo, ou contigo mesmo, querido Madali do futuro. Eu posso ficar numa casa, tipo zero. Só tem meu colchão. Posso ficar lá a viver durante um ano. Desde que eu saiba que no meu dia a dia eu faço coisas que vão me tirar dali. E vão me levar para o próximo nível. Aquilo que parece um grande desafio, aliás, um grande sacrifício, para mim não é nada. Porque na minha mente eu sei que isto aqui é temporário. Para onde eu vou será melhor, então aquilo não é nada. Mas se eu sou daquelas pessoas que não sabe, não tem uma perspectiva de futuro, eu olharia para aquela realidade e diria tipo, estou tramado. Por quê? Porque ela não sabe quando vai sair dali. Então eu vou terminar este vídeo com 2 pontos. Primeiro vou dar um exemplo sobre isso que eu estava a falar agora, sobre tu teres um futuro brilhante que te motiva a levar com mais ânimo os desafios de hoje. E vou terminar com uma ideia que um amigo apresentou-me há uns anos atrás. Clayton Fakir, my best friend. Querido Madali, teu best friend. Sobre o futuro. Tem um exemplo que eu vi uma vez que dizia o seguinte. Se te dessem 100 milhões de dólares em um cheque e dissessem que tu só vais utilizar esse dinheiro ou ter acesso a esse dinheiro daqui a um ano. No entanto, para que esse cheque realmente seja teu, tu tens que passar esse um ano a viver como um mendigo, a passar por grandes humilhações, tipo usar roupa rasgada, roupa, entre aspas, suja, fazer trabalhos que as pessoas julgam tipo, não dignos, né? Tipo de vergonha. Então esse seria o sacrifício que tu devias fazer ao longo desse ano. Mas no final desse ano,
tu já vais poder pegar esse dinheiro e levar a vida que tu queres. Tipo, quando colocamos as coisas assim, se for a perguntar a qualquer pessoa, as pessoas vão aceitar. Ou seja, aquela humilhação, entre aspas, não vai ser nada. Tipo, as pessoas não sabem que você terá 100 milhões de dólares. Eu disse milhões, mas enfim, de dólares daqui a um ano. As pessoas não podem não saber, mas o simples fato de você saber que daqui a um ano estará bem de vida, melhor do que todos esses aqui, você não vai se importar deles tiverem hoje com a roupa rasgada. Você não vai se importar de ver deles tiverem hoje a fazerem trabalhos que as pessoas julgam indignos. Por quê? Porque você sabe que no futuro você vai poder brilhar. Quer já perceber? Então, esse é o poder de você ter uma visualização de um futuro brilhante. E graças a Deus eu tenho. E eu sei que todos os dias eu trabalho para alcançar esse meu futuro. Estou a fazer o sacrifício necessário, estou a pagar o preço. E a minha mente já está lá. Por isso que tudo isso é passageiro. Para terminar, uma vez o meu amigo Clayton disse assim, tipo, nós sempre falamos de empreendedorismo, sermos empreendedores, levarmos uma vida nesse sentido de pessoas que trabalham por conta própria ou que constroem coisas grandes para poder ajudar os outros. E uma vez ele disse assim, tipo, ei Madalí, eu estou a entrar nesta empresa que é para eu saber porque é que eu não quero trabalhar para outros. Hoje ele já nem se lembra muito dessa cena, mas ele disse isso. Eu fiquei tipo, yeah, it's a good thing. Ele disse assim, eu quero ter a experiência de trabalhar para os outros, para eu ter uma referência do porquê eu não quero trabalhar como um funcionário de outrem. Trabalhar ele vai trabalhar, mas como um funcionário. E é isso que nós precisamos, às vezes. Precisamos de contrastes. Precisamos de saber o que é o mal para valorizarmos o bom. Precisamos saber o que é o bom para nós sabermos repudiar o mal e querermos e cobiçarmos. Tu não tens como ter o desejo de ir para Orlando City, ir para Disney, por exemplo, se tu não souberes que a Disney existe. Então tu tens que ter a referência do que é Disney para depois desejares. E foi o que ele fez no sentido inverso. Ele disse, eu quero saber o que eu não quero na vida para eu poder focar naquilo que eu quero. E eu acho que a vida tem que ser levada desse modo. Mais do que nós sabermos o que nós queremos, nós temos de saber aquilo que nós não queremos, para nós podermos nos afastar. Afastando aquilo que nós não queremos, naturalmente ficamos com aquilo que nós queremos. Então, Clayton, muito obrigado por teres compartilhado esse pensamento comigo. E é algo que eu gosto, porque depois vai de acordo com os meus mindsets. Então é isso, Madalí do futuro. Eu sou Madalí do passado. Hoje é dia 26 de junho de 2025. Agora são acessivelmente, deixa eu ver, 13h27. Ok? See you, my boy!